Bate aí, gata, porque tá todo mundo comentando sobre esse podcast. O povo tá em povo, eu adoro usar essa palavra. O povo comentando, falando, perguntando do negócio todo. Eu falei pra você que ia ser babado. Mentira, eu não falei, Oi, e aí, me conta como é que tá aí do seu outro lado pra assistir. A gente tá gostoso. Tá maratonando os episódios que você ainda não assistiu. Quer fazer parte dos nossos making-offs? Quer saber mais sobre as nossas gravações? Já sabe como? Apoie-se. O que é o Apoie-se, Safroa? meu amor, é um site onde você vai apoiar este conteúdo aqui, essas duas bonitas maravilhosas, trazendo entretenimento para vocês, trazendo informações, trazendo gente bacana. Para isso, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você aí do outro lado continue colaborando para que a gente, né, Julie, possa estar fazendo aqui cada dia mais produtos e conteúdos exclusivos para você. Quem tá lá no Apoia-se, menino, ganha bastidor, ganha vídeos exclusivos, ganha as tretas que eu vou entregar da Julie. E daí eu também vou fazer o mesmo com a Safroa. Então, se você quer nos ajudar e também quer conteúdos exclusivos, então, por favor, vai lá na nossa bio no Instagram, do Apoia-se, já clica lá, já fique por dentro de tudo. A gente tá contando com você. Ah, não esquece não, hein? Tá nos assistindo no YouTube? Já foi lá e se inscreveu? Não, vou esperar. Cadê? Cadê o seu cliquezinho lá? Deu tempo? Hã? Curtir também. Isso, curtir. Comenta, é de graça. Comenta lá. Isso, deixa o seu comentário. Tudo bem? Comentou? Deu tudo certo? Já deu tempo. Inclusive, eu tô vendo aqui que eu sei que não comentou. Faz favor de voltar lá e comentar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nos comentários, você vai ter a oportunidade de dizer quem você quer ver aqui sentado conversando com a gente, não é não, Júlia? Exatamente. Deixa a sua sugestão, porque a gente lê tudinho e responde também, tá? Não é robô, não é... é a gente que tá batendo papo delícia com você aí nos comentários. A gente tá esperando, viu? É, menina, inclusive a gente já tá aqui ó, de butuca nos comentários e de butuca em você que tá aqui juntinho com a gente. Inclusive, hoje é dia da quaresma. Não, né, menina? Mas no programa de hoje, a gente vai falar sobre quaresma. Eu fiz até uma colinha, Júlio, porque tá aqui escrito quarta-feira de cinza, é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão ocidental. Na verdade, hoje nós vamos falar da quarta-feira de cinza. Da quarta-feira de cinza, até porque hoje o nosso programa está mais que abençoado. Hoje nós recebemos ele, o Padre João Bernardo. Seja muito bem-vindo, Padre. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Padre. Muito bom receber o senhor aqui. Primeiramente, Padre, sua bênção. Deus que te abençoe. Bênção, Padre. Deus que te abençoe. Dela você pode dar 2 vezes, que ela tá precisando ser abençoada. E... Você pegar nas duas mãos. Deus abençoe. Peraí, Júlia, eu também. Deus Padre, abençoe. se o senhor vê como é que minha vida tá conturbada. Por quê, Ou eu minha tô precisando filha? ir lá, sentar naquele quartinho do senhor pra contar uns negócios pra você, que é babado. Minha filha. Mas não é minha vida que nós estamos aqui pra poder falar hoje, Padre. Pelo amor de Deus, sigamos. Para você que está acompanhando a gente, você que está lá no Instagram, ó, de olho nas novidades, com certeza já se deparou com o vídeo do Padre João pregando, mas de um jeito diferente, inovando. Bem diferente, viu? Como que é, E Padre? você que está vendo esse podcast, você que ainda não viu o perfil no Instagram do Padre João Bernardo, também está convidado aí lá no meu perfil, viu? Ó, tá aí embaixo, viu? Tá aí embaixo. Padre João Bernardo Oficial. Isso. Acompanhe lá todos os conteúdos que a gente posta. A gente posta 2 vídeos por dia. Tem dia que a gente não consegue postar, porque é muita correria, né? Uhum. Mas sempre a gente se esforça para postar 2 vídeos por dia, com stories e tudo mais, para criar um conteúdo onde a gente leva humor e fé para o povo de Deus. Olha que maravilha, Julie. Trazendo essa era da internet também para essa religiosidade, né, Padre? Porque não pode faltar, né, menino? Claro, a gente está tentando fazer um conteúdo, trabalho na internet, onde a gente fala um pouquinho de Deus, um pouquinho da religião, da fé, através das redes sociais, algo que é novidade, né? Ainda para nós cristãos católicos, embora a gente já tenha crescido muito na rede social, porque temos também muitos meios de comunicação, como a TV Aparecida, a TV Canção Nova, a TV Século XXI, mas agora, por ocasião da pandemia, nós fomos como que forçados a avançar ainda mais o trabalho de evangelização na rede social. E como que veio a ideia? Vou fazer dancinha. Veja bem, na verdade, eu vou te contar. Porque antes da pandemia, quando eu peguei
aliás, quando eu pegava o meu celular e eu via vídeos no Instagram e no TikTok principalmente, aí eu olhava os conteúdos que muitas pessoas postavam, muitos influenciadores postavam, principalmente os vídeos de dança. De dancinha, tá? Olha, presta atenção no que eu tô falando. Aí, os vídeos de dancinha. Nossa, que coisa horrorosa. Eu não tenho coragem de fazer isso na minha vida. Primeiro veio o julgamento, né, Foi. padre? Eu morro, eu não faço um trem desse. Aê! Não. Aí, Veio pra pagar veio a língua. pandemia. Quando veio a pandemia, veio em meu coração, meu Deus, como eu vou fazer para continuar os trabalhos na paróquia, que é uma paróquia no interior, onde o povo não tem esse costume de rede social, não tem costume de ver Instagram, TikTok e tudo mais, vê em televisão, né? Porque é uma cidade do interior onde a maioria da população é a população mais adulta, idosa, e não tem esse costume de rede social, como jovens e adolescentes têm. Então, eu comecei inicialmente fazendo muitas lives e transmissões das missas que eu celebrava. Comecei celebrando missa de domingo a domingo. Todos os dias eu celebrava missa. E fiz muitas lives também no Instagram. Live com médico, com advogado, com outros padres, enfim, com uma série de pessoas. Né? Para passar o tempo também, né, padre? Naquele período tão conturbado que a gente passou. Exatamente, para passar o tempo e para trazer conteúdo informativo. Eu me lembro que quando saiu aquela medida do auxílio emergencial do governo, eu fiz uma live com uma advogada para explicar sobre a ajuda emergencial, o auxílio emergencial. Fiz Você live faz um serviço público também, né? Exato. Então, assim, eu fiz live com médicos, com pediatra, para explicar sobre o risco da pandemia para as crianças e tudo mais. Vários conteúdos. Só que muitas dessas lives que eu fiz, eu não consegui tê-las salvo. Porque, não sei, porque acho que era bug do próprio Instagram, não conseguia salvar. Então, foi muito conteúdo que eu não consegui deixar será que gravado. isso era bug mesmo do Instagram? Porque eu vou falar um negócio assim, na mesma época, eu ficava tão emocionada com as lives que eu fazia, que eu saía, daqui 10 minutos eu falava, não salvei. Será que Pois não era é. isso? Então, eu gostava muito de fazer essas lives, porque eram conteúdos informativos. Porém, no auge da pandemia, né, para ser mais preciso, no mês de abril de 2021, me veio à mente de fazer um vídeo para o Reels do Instagram, que é como se fosse o TikTok do Instagram, né? Sim. Um formato semelhante ao TikTok. Eu me lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi com a música do Enzo Rabelo, Tijolinho por Tijolinho, né? E essa música eu fiz, a coreografia. Essa é outra música. De tijolinho por tijolinho. Essa. Exatamente. Eu fui lá de outro lugar. Mas eu gravei também. Eu gravei um vídeo também Ela com é toda princesinha. com a música Perfeitinha também. Perfeitinha. Eu gravei. Opa, a vergonha que eu tô passando aqui na frente do senhor, me desculpa. Ainda bem que você abençoou antes. Até parece que sou eu que estou trabalhando com rádio. Eu tenho esse péssimo defeito. Eu trabalho com um menino que chama Fábio. Às vezes ele fala assim, qual é o nome da música? Eu falo, não sei. Eu não sei. Prossiga. Então, e quando eu gravei esse vídeo, eu postei, eu vi que deu uma grande quantidade de visualização, teve muitas curtidas, e foi a virada de chave. Eu falei, eu vou começar então a produzir mais conteúdo desse tipo. Eu lembro quando o senhor começou, padre. Então. Eu lembro porque, na verdade, eu acho que eu tive um tempo de excluir uma conta do Instagram e retomar pouco tempo depois que eu tinha vindo embora para Montes Claros. E aí, por algum motivo, eu não seguia mais a conta do senhor lá no Instagram. E aí uma amiga compartilhou, eu falei, gente, isso é o padre, que legal, porque a gente não está acostumado com essa imagem do padre divertido, que vai brincar. A gente tem essa imagem mais de sério, né, de ali tudo alinhado, certinho. Que não desqualifica, né? Não, de maneira nenhuma, não desqualifica. Pra mim é até melhor, viu, padre? Eu acho ótimo quem tem alta astral. É mais animado. Claro que para você ter uma evangelização bem feita,
eu penso que a gente deve trabalhar muito a questão de padres com diversas personalidades, com jeitos diferentes. Tem que ter o padre que seja mais dinâmico, o outro que seja mais bem-humorado, o outro que seja mais espiritual, o outro que seja mais intelectual. Tudo, assim, cada um diferente do outro. Eu só penso que todos os padres, nós padres, temos que trabalhar muito para sermos cada vez mais educados com o povo, dar bom tratamento às pessoas, né? Mesmo que haja algumas coisas que as pessoas não concordam, que as pessoas não aceitam dentro da própria Igreja Católica, mas é muito importante que a gente trabalhe essa conscientização de acolher bem, de explicar direitinho as coisas para as pessoas, a fim de que elas possam ser bem evangelizadas também. Mas cada um com seu jeitinho de ser. Não dá, por exemplo, para eu, Padre João, fazer com que, por exemplo, o Padre Wagner Eduardo, que é um padre já de grande nome aqui na cidade de Montes Claros, que ele faça os mesmos vídeos que eu faço. Não, ele não vai fazer. Ele já tem a persona dele, ele já tem o público-alvo dele, o jeito dele. Então, é o jeito dele e o trabalho dele já está bem consolidado. Eu comecei assim e aí eu criei essa minha identidade na rede social assim e tem dado certo. Então, é difícil você querer, por exemplo, fazer com que eu seja semelhante a Padre Fábio de Mello, que canta e tudo. Primeiro porque eu não canto. Né, padre? Primeiro porque eu não canto. E depois porque... Mas canta, viu, padre? Pois é. E depois porque me falta um pouco da beleza que ele tem, né, gente? Ah, padre, pelo amor de Deus. Olha, o senhor vai voltar um episódio aqui, né, Júlio? Para poder assistir nosso episódio. Eu ainda estou longe de chegar nesse próximo. É o próximo, viu, padre? É o próximo. Então já tem no próximo episódio a gente vai entrevistar a doutora Lucy, que ela é psicóloga, ela vai falar justamente de autoestima, viu? Então, mas eu me olho no espelho e falo assim para mim todos os dias pela manhã, você não é Fábio de Mello, mas é um favo de mel. Vamos voltar pra vida? Agora, Júlia, presta atenção. O padre tá com essa luta de autoestima e é errada no caso. Padre, usa autotune. Deixa eu ser besta. Eu também não canto, padre. Eu faço minhas paródias, eu só que é feito nelas, ninguém precisa saber. Tô contando aqui agora. Padre, mas o senhor chegou a ter alguma resistência na paróquia onde o senhor está hoje? Ou com outros padres? Teve alguma resistência por causa desse trabalho online? Na verdade, como aconteceu tudo no período da pandemia, tudo foi muito bem aceito, muito bem acolhido. Apesar de que, como eu disse no início dessa nossa conversa, o povo lá da cidade de Cristália, que é onde eu trabalho, onde eu sirvo, não é um povo que está muito acostumado com rede social. Entende? Eles veem mais as coisas pela televisão e usam muito mais, por exemplo, o Facebook do que o Instagram. E eu enveredei muito pelo Instagram. Sim. Porém, ao produzir conteúdo no Instagram, o alcance foi muito, muito longe, né? A gente teve assim, um alcance em outros lugares. Eu tenho seguidores no Brasil inteiro. Legal. E tenho seguidores que são brasileiros que moram no estrangeiro, né? Nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, na França, na Espanha. Vixe, então, esses aí ainda precisa de uma benção maior, né, padre? Então, assim... que estão ganhando em euro, dólar. Verdade, viu? Se converter para a nossa moeda, hein? Então, assim, a gente teve um alcance muito legal. E isso foi positivo. A gente acabou fazendo também muito conteúdo e tornou-se assim uma marca, né, de nosso trabalho, fazer vídeos tentando unir aquilo que é da rede social, que é o conteúdo próprio da rede social, os áudios que estão muito em alta, né, aquela coisa toda, e aí fazendo vídeos bem humorados para poder chamar a atenção das pessoas. Aqui devo lembrar um detalhe. Como eu disse, no início, eu pegava o celular e eu olhava o povo dançando,
Eu falei, não é para mim. Então, lá no começo, eu estava com menos de 4 mil seguidores. E aí, eu já tinha gravado alguns vídeos, eu falei assim, virei, peguei meu celular, né? Falei assim, ó, você que me segue, é o seguinte, se eu chegar a 4 mil seguidores, 4K, eu vou dançar a dança do carpinteiro. Do quê? Do carpinteiro. Mentira. Aquela, padre. um conto de fada, e eu carpinteiro. E o senhor colocou a calça aqui em cima, padre? Não coloquei a calça em cima. Padre, não enrolou um cinto na batida? Não enrolei. Padre, Porque pra mim... O senhor tá devendo isso. Quantos seguidores o senhor tem? Agora tem 137 Então, mil. chegando nos 200 mil, o senhor vai ter que colocar a batina aqui em cima. Eu tô sem palavras numa coisa dessa. Não fique. Entendeu? É tudo promessa pra poder ganhar seguidor. Mas eu prometi a dança, eu não prometi a calça aqui em cima. Mas faz parte como é que chama? O figurino, o adereço. Padre, imagina. Tem o chapéuzinho de catar ovo também. Oh, Deus, bom, perdoa, mas a verdade... imagina a vestimenta, padre, ia ficar maravilhoso. Não, mas aí o que aconteceu? Eu gravei o vídeo, postei e, nossa, foi você sabe, um estouro. Eu acho que eu lembro desse também. Você se lembra, né? Lembro desse também. Pois bem. E aí, foi que eu comecei, foi outra virada de chave. Porque logo após eu postar esse vídeo, eu fiz uma história com uma caixinha de perguntas e coloquei, gente, vocês deem a sugestão nessa caixinha de qual será a próxima música que eu vou dançar quando eu completar 5K. Que fantástico. E isso sem saber de nada, de métricas, de não nada. Tinha noção. Fazendo ali no aleatório, mas no conseguindo aleatório. agariar esses seguidores. Seguindo Legal. apenas intuição. Olha, Então, aí... É que Deus está com o senhor, né, amigo? Então tá tudo fácil. Pois bem. Aí o que é que aconteceu? Ah, Me parece, se eu não me engano, a música que foi escolhida para comemorar 5 mil seguidores foi aquela Pega o pato, quen, 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 quen. Foi aquela música. o Gravei. senhor fez. Eu Eu fiz. vou ter que maratonar o Instagram do padre. Desse eu não lembro. Tem muito vídeo, tá? Eu acho que eu não vi esse, pai. Você não viu, né? Foi muito engraçado. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Ah, ele não vai tirar, pelo amor de Eu vou Deus. procurar. Você tem que ir lá. O Eu arroba vou do senhor tá procurar. passando aí, inclusive, meu amor. Pode ter certeza que Então. todo mundo vai. Todo mundo Então, vai. aí, só que chegou num determinado momento que eu falei, eu não vou fazer mais assim. Na hora que eu chegar em um determinado número de seguidores, né, bater uma meta, aí eu não vou pedir, eu não pedi mais música, eu escolhendo aleatoriamente as músicas, principalmente aquelas que estavam mais em alta, e eu comecei a gravar. E o que aconteceu? A partir de um determinado momento, eu comecei a gravar vídeos, fazendo dancinha, chamando o povo para a missa no domingo. Eu fazia a música, eu dançando, eu colocava a legenda. Não se esquece, domingo é dia de missa. Vá à missa no domingo. Domingo é dia do Senhor. Então, assim, sempre colocando, chamando a atenção das pessoas para irem à missa no domingo. E deu muito certo. Tem dado muito certo. Aí, isso eu continuo. Todos os domingos eu posto vídeos com danças, chamando o povo para ir à missa. Galera. Isso é muito maravilhoso, que remete muito àquela história da aula, da escola. Aquele professor mais descolado, aquele professor que alegra a gente, que tem aquela coisa mais com a gente fica morrendo de vontade de ir para aquela aula, de chegar naquele dia. Então, assim, muito importante isso que o senhor fez, de juntar isso para esses fiéis também estar participando da missa. Atraindo eles para cá. Então, eu creio que uma grande parte das pessoas que passaram a seguir o meu perfil, muitas dessas pessoas começaram a conscientizar da importância de ir à missa e começaram a ir mais. Eu tenho testemunhos de pessoas que se voltaram mais para a igreja depois que começaram a ver esses vídeos e começaram a frequentar as missas aos domingos. Enfim. Então, a gente foi criando conteúdo. No começo, eu fazia apenas um vídeo por dia. Claro, porque naturalmente a gente vai fazer os vídeos, a gente sofre um pouquinho para fazer a edição, aí apanha para colocar a legenda no jeito certo. E até hoje,
depois de tanto tempo, de vez em quando eu ainda posto um vídeo, aí a legenda sai assim, errada, sai exprimida, sai uma coisa... Ah, Eu padre. fico, oh, meu Deus do céu... De novo. Vou ter que editar de novo. Não, aí tem vezes que eu não edito de novo. Já postei, Ah, eu vai deixo. assim Foi. mesmo. Vai assim mesmo. Já aconteceu de eu tentar gravar um vídeo, não dá nada certo. Aí eu falei assim, vou fazer aqui de qualquer jeito, fazer e postar e aquele vídeo viralizar. Estourar. Olha. Como aconteceu com um agora, que eu estava tentando gravar uma outra música, nada a ver. E aí eu estava já quase, o tempo passando, e eu estava na hora de ir para a missa. Né? Falei assim, agora. E aí eu via o vídeo da Mirella. Mirella. É. Onde vai? Gente, eu tô achando Vou o ali, repertório vou do ali, padre vou ali. maravilhoso. Vou ali. Aí eu gravei assim, numa tomada só. Gravei, coloquei lá. Aí vamos à missa. Vou ali, foi, né, padre? Vou ali na missa, vou ali na Santa Missa. Postei, deixei. Uma semaninha, normal. De repente, esse vídeo começou a... Ele já está com quase 4 milhões de visualizações. Júlia, eu tô achando que é melhor você pegar seu filho, o Oliver, começar na dancinha do vou ali, vou aqui, pra ver se... E eu vou fazer a mesma coisa. Porque, padre, eu tô lutando até dia com meu Instagram e ele não sai da carroça. Parece assim que colocaram aqueles freizinhos de mão. Estagnou e não sai, menino. É porque o negócio do Instagram, ele é muito chato às vezes. Sim, é cheio Presta de atenção comentários. para você que gosta de Instagram, que gostaria de ser criador de conteúdo, presta atenção. Lembre-se de um detalhe, o Instagram, ele sempre faz atualizações, e quando ele faz atualização, ele sempre dá bug. Outra questão, se você quer crescer no Instagram, tenha constância. Não posta hoje, fica uma semana sem postar, você tem que postar todo dia. Mesmo que você poste apenas um vídeo, mas posta todo dia. De preferência, no mesmo horário. Por quê? Porque o seu público funciona igual a televisão. Todo mundo vai assistir o Jornal Nacional na mesma hora. Entendi. O Jornal Nacional não tem um horário diferente, é sempre o mesmo horário. A novela da TV é a mesma coisa, é sempre Cada naquela- um tem um público com horário e eu preciso aula. identificar. Exatamente. Aí, então, é Boa importante opção. você perceber que hora que o vídeo que você vai fazer, ele vai ter mais audiência. Claro que, se a gente for parar para pensar, qual é o horário que o povo está mais ligado no celular, na rede social? É meio-dia, que é o horário do almoço. Ou então, terminando o seu serviço, saindo do serviço para casa, por volta das 6 horas da tarde. Ou então, à noite, por volta desse horário, mais ou menos 8, 9 horas. Esses 3 horários são muito bons para postar vídeo. Agora, padre, muito importante isso que o senhor está falando, porque é o seguinte, eu tenho a mentalidade de postar o vídeo, por exemplo, 9 horas da manhã, mesmo sabendo que a maioria das pessoas estão trabalhando, mas eu penso assim, não, quando elas saírem meio-dia, elas vão assistir meu vídeo, que elas estiverem na hora do almoço. Errado esse pensamento, então. Porque Sim. às vezes não vai, o vídeo vai morrer ali. Não, porque o que vai acontecer? Que o Instagram, ele tem um algoritmo. O algoritmo é como se fosse a alma do aplicativo. Sim. Entende? Então, ele faz a leitura do que você posta. Então, ele vai lendo de acordo com as primeiras impressões que tem. Se você posta um vídeo e, de repente, aquele vídeo começa a ter, por exemplo, vamos dizer, 200 visualizações em menos de 5 minutos, o Instagram vai falar, esse conteúdo é bom, vou entregar para mais gente. Entende? Se ele não tem esse número alto de visualização, aí o próprio Instagram fala, vamos deixar aqui, Não é deixa relevante. abaixo, deixa abaixo. Alô, seu Instagram, pelo amor de Deus, troca esses funcionários, porque às vezes tem conteúdo maravilhoso que tá ficando Tem perdido. coisa legal ali. Sem Entende? ser valorizado. Tem muito conteúdo bacana, mas que fica então perdido. fica perdido. Então, o que acontece? Você tem que postar com constância e você tem que perceber qual horário que o seu público está mais te vendo. É por isso que quando alguém viraliza, por exemplo, fazendo uma dancinha, levantando a mão e gritando, oi, Ana Paula, vamos supor que é um exemplo isso. A pessoa sempre vai fazer esse vídeo depois
começando do mesmo jeito, gritando, oi, Ana Paula, porque Sim. eles vão pegando essa constância. Sim, então. porque na verdade, quando você posta um vídeo, conta muito o número de visualizações, conta muito, mas conta muito também o número de curtidas, mas mais do que isso também, conta muito que muita gente não fala é que compartilhamento conta demais. Significa, se você, por exemplo, vê um vídeo meu, se você compartilha, os seus amigos, seus seguidores também têm a possibilidade de ver, porque vão ver o seu story. Então, isso vai alcançando ainda muito mais gente. É assim que funciona. Então, quanto mais compartilhamento tiver, melhor. Salvamento, hoje em dia, não conta muito, mas é muito bom também. Mas compartilhamento ajuda bastante. Que legal. A gente aqui desatualizada, né, no Instagram. Dando uma aula para vocês que veio aqui para poder falar sobre a quarta-feira de cinza, já vai sair daqui com esse bônus, entendeu? Dicas Para bônus. o quê? Para não se perder também, porque a gente precisa estar sempre ligado, antenado nessas histórias da rede social, porque é o que comanda o mundo hoje em dia, né? É não? A verdade. gente fala de tudo um pouco. Agora a gente vai... Então vamos falar de quarta-feira de cinzas, né? Por favor. Mas antes, padre, eu queria fazer uma perguntinha, porque eu lembro que eu já conheci muita gente que ficava mal de tanta bebida, loucura de carnaval e, sabe, de perder os sentidos. Aí falava, não foi à igreja o ano inteiro, falando, na quarta de cinzas eu tenho que ir para pedir perdão pelo tanto que eu peguei no carnaval. Pelo desmantelo dos dias passados. E geralmente são as mesmas pessoas que dizem assim, é que eu sou católico não praticante. Aham. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Antes disso, tem algum problema aí na missa só na quarta-feira de cinza? Como assim só na quarta-feira de cinzas, É criatura? porque assim, padre, a gente precisa receber as cinzas. Certo, Porque eu não sou louca de ficar sem ela. certo. Então, assim, tem anos por aí que eu só vou na quarta-feira de cinza. Isso é problema, Tu padre? quer me infartar o coração Ai, aqui? meu Deus, Júlio, pra que você foi tocar nesse assunto? Tava tão bom falar da rede Eu só social. não caio aqui sou pra trás. pecadora. Ó, o imposto aqui tá me segurando. Padre, pelo amor de Deus, eu preciso me confessar. Deus. Padre, tem uns 4 anos que eu só vou na Gente, ela missa. já confessou um pecado publicamente. Foi na missa, vai na missa só na quarta-feira de cinza. Pecado Ô, grave. padre, porque a cinza não chega lá em casa pelo iFood. Então eu preciso ir, pelo amor de Deus. Mas não é só as cinzas que você recebe na missa, né? Ah, Recebe também a Sagrada Comunhão, você ouve a palavra de Deus, tem a pregação do padre. Ô, padre, mas eu também vejo, eu falo com Deus todo dia, entendeu? Eu vou te matar. E peço Eu perdão tô a ele. quietinha. Eu faço tudo. Você se Ô, entregou padre, eu vou porque sair você daqui quis, amor. judiada hoje. Não, mas veja bem, é importante você conversar com Deus em casa? Sim. É importante. Mas é muito importante também lembrar que, da mesma forma como você gostaria que Deus sempre fosse à sua casa e ao seu coração para te visitar, ele também espera que você vá na casa dele visitar ele. Você tá vendo aí, né? Porque eu sei que, assim como eu, tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que também não vai, que fica com essa historinha. Eu toquei nesse assunto, padre, eu vou na igreja toda semana. Eu toquei nesse assunto, mentira. Toquei nesse assunto, foi pra juntar essa galera toda, essa cambada que tá junto comigo, que não vai na igreja, que fica com essa historinha de que conversa com Deus na própria casa, que Deus tá onde que tiver, que não é não, tá aqui, padre João, que não deixa eu mentir. E não vale certo. só para os católicos, né? Não. Independente da sua religião, congregar é importante. Exato. Estar Importante, é na união, importante. participar da comunhão das pessoas que compartilham da sua mesma fé é importante. Então, não só numa data, no ano, uma data especial. É no porque o ano. princípio da religião, a gente fala que, inclusive, a origem da palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar, né? E aí a gente usa essa expressão para ligar, dizer que a gente faz uma religação com Deus, né? Mas não é somente com Deus, é também com as pessoas, né? Sim. A religião, ela serve para religar as pessoas umas às outras, uma vez que o pecado que cometemos nos afasta não somente de Deus, mas também das pessoas, dos nossos irmãos e irmãs. Então é importante a gente ter uma convivência fraterna. Embora a gente tenha uma vida de comunhão com as pessoas, uma vida de fraternidade, só que tem pessoas que são difíceis de convivência, Ó, entende? né, menina? Mas
A gente se ama, Mentira, tá? Mas, é tipo aquela música, né? Você não vale nada, mas eu eu gosto de você. Onde nossa música? É tipo isso. Mas percebam que o próprio Jesus Cristo, ele ensina isso na vida dele, pessoal. Na vida missionária dele. Porque quando ele escolhe 12 apóstolos, cada um com um jeito diferente. Não são todos iguais. Tem o Pedro, que é mais, digamos, assim, espontâneo, né? Aparece sempre, ele sempre está aparecendo nas narrações do Evangelho e tudo mais. Aí tem Tomé, que vai dizer, só acredito se eu tocar nele, se eu ver. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Enfim, cada um com o jeito certo. Né? E tem Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo escolhe esses 12, ele faz um retrato da igreja que nós somos. Que é assim até hoje. Então, tem gente que vai à igreja, que ama Jesus, que faz tudo por Jesus e tudo mais, como também tem pessoas que vão à igreja, mas que, convenhamos, tem gente que é igual Judas. É difícil. Isso que é o problema, né, padre? Porque Então, tá ali congregando, tá ali dentro da igreja e não ser uma pessoa boa é o que faz afastar aí as outras que não vão ainda dizer eu sou melhor que muita gente que tá dentro da igreja. É o que a gente chama de testemunho, né? As pessoas às vezes veem comportamentos que não são compatíveis com aquilo que Jesus pregou, que vinha na Bíblia. Então, você fala, pera, mas essa religião prega isso e isso, isso. Essa pessoa professa essa fé, mas age assim, assim, assim. Então, você acaba levando uma imagem negativa para as outras pessoas que estão te vendo. Então, é muito importante dar o testemunho da fé. O testemunho da fé é que vai ajudar com que outras pessoas se sintam atraídas pela comunidade, pela igreja, pela religião que você frequenta. Quanto mais você viver fazendo bem, quanto mais você ajudar as pessoas, quanto mais você tratar bem as pessoas, pode ter certeza, você vai conseguir atrair muita gente para Jesus, não para você. Isso é uma coisa que é muito importante também de lembrar, porque às vezes a gente que está na igreja, principalmente nós que somos religiosos, no caso os padres, diáconos, bispos, o Papa, missionários e missionárias, pessoas que estão mais à frente das comunidades, dos movimentos religiosos, se nós não tivermos cuidado, a soberba sobe. Ela vem assim à cabeça e aí a gente começa a querer tirar os pés do chão. E a gente tem que lembrar que a gente é como um vaso de barro. Que qualquer coisinha a gente pode tombar e se quebrar todo. E assim, quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ter. Mais humildade você tem que ter. Porque se você não trabalhar essa humildade, à medida que você cresce, você vai se ensoberbecendo de tal maneira, e se você não for humilde, a queda é grande, e quanto mais alto você sobe, maior a queda. Maior a queda. Então é importante demais ser humilde. E entender que quando você se coloca a serviço da igreja, a serviço de uma comunidade, de uma religião, você faz isso não por você, mas por Jesus. Por uma causa que se chama o reino de Deus. Então, isso tem que ficar muito claro, né? E é claro que também a gente procura sempre o melhor para nossas vidas. A gente quer tranquilidade, bem-estar, prosperidade, a gente quer. Todo mundo quer isso. Mas é importante lembrar que tudo isso é muito mais uma atribuição do interior do que simplesmente coisas que são exteriores. Há pessoas que, mesmo vivendo numa casa muito simples, se sente bem, se sente feliz. Uma pessoa assim é uma pessoa próspera. Ao mesmo tempo, uma pessoa que pode ter milhões e milhões de reais na conta bancária e não é feliz. Então não tem prosperidade. A prosperidade não se resume somente a bens materiais de dinheiro, a fama. É muito mais uma qualidade do bem-estar interno, do interior da pessoa. Então isso é muito importante de lembrar, porque às vezes a gente corre esse risco. E à medida que você cresce na própria comunidade, então você vai trabalhando para poder atrair as pessoas para Jesus.
Lembra daquela palavra de Jesus que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então é nessa ideia. E pode ter certeza que quanto mais você se entrega a Jesus, quanto mais você serve Ele, mais Ele te abençoa. Dia domingo estaremos na missa. Tá vendo, gente? Você também vai na missa no domingo. Eu vou pro culto, você vai pra missa, tudo bom. Tá ótimo. Eu oro por você, você reza por Eu mim. vou no culto e depois você vai na missa. Fechou. Bate aí. Tá bom. Pronto. Mas ficar sem ir a gente não De vai. jeito nenhum. Ótimo. Isso, agora, padre, a gente falando da quarta de cinzas, essa importância muito grande. Qual é essa importância de receber essa cinza? Olha, veja bem, é importante lembrar que essa celebração de cinzas, ela é muito antiga na história da igreja, remonta às tradições primitivas da igreja, e muito provavelmente isso veio também da cultura religiosa dos judeus, que os judeus lá no Antigo Testamento já tinham esse costume do uso das cinzas como um símbolo penitencial. Eles usavam as cinzas para se penitenciar. Entende? Então, assim, isso também passou para o cristianismo e dura até hoje. A imposição das cinzas, ela, no começo, há muito tempo atrás, tinha essa imposição das cinzas como um rito penitencial e antigamente usava-se até a expressão: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Remontando a passagem bíblica do livro de Gênesis, lá no capítulo 3, que fala isso. Mas com o tempo mudou-se a expressão, e no dia de quarta-feira de cinzas, enquanto o padre ou o ministro impõe a cinza sobre a cabeça do fiel, ele diz também, a expressão que é mais usada agora atualmente convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa celebração das cinzas, ela tem uma característica penitencial. Com ela se inicia a quaresma, como você bem disse, né? No início aqui do podcast. Então, remonta ao início da quaresma, e a quaresma que dura 40 dias, que faz a recordação dos 40 dias que Jesus Cristo esteve no deserto, em jejum, preparando-se para a vida missionária dele, e também há uma recordação dos 40 anos de peregrinação do povo de Deus pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Lembrando que o deserto é o lugar do nada. Então, é um lugar que não tem vida, é tudo muito instável, é calor à noite, calor de dia, frio à noite. Entende? Então, assim, as dunas, aquelas dunas de areia, estão sempre em movimento. Sempre de várias formas. Várias formas. Então, o deserto, dentro da espiritualidade cristã, sinaliza o lugar do despojamento, o lugar do vazio. Entende? Então, tem muitos significados a quaresma, então, para nós. Interessante. E quais são os ritos durante a quaresma que são comuns dentro do catolicismo, padre? Quais outros? Os ritos. O que o católico costuma fazer na quaresma? Na quaresma, a gente acentua muito as práticas penitenciais, né? O jejum, a abstinência, inclusive na quarta-feira de cinzas, orientado pela igreja a fazer abstinência de carne. Embora o cristão católico é orientado pela igreja a fazer abstinência de carne também toda sexta-feira. Durante a quaresma? Do ano. Do ano? No ano inteiro. A gente é orientado a fazer abstinência de carne toda sexta-feira. Não sabia. Mas isso até como uma prática penitencial. Entende? É um tipo de jejum Para também. você, inclusive, entender que a penitência ela é feita para você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E você se solidarizar com os pobres que nada têm para comer, inclusive não tem carne nenhuma para comer. Eu até digo que seria interessante você, na sexta-feira, por exemplo, ao invés de comer a carne, você compra a carne e dá para alguém que não tem. É interessante, né? Hoje em dia, nesse mundo onde tantas pessoas gastam dinheiro para poder fazer tanta coisa má, né? Se eu for entrar no assunto aqui, é outro assunto. Mas, assim, não custa nada tirar mesmo para poder
investir esse dinheiro em coisa que tem tanta gente precisando comer. Exatamente. Aí na quaresma, nós fazemos penitência, jejum, também durante a quaresma é muito forte as celebrações de via sacra, que relembram os momentos, as últimas horas de Jesus Cristo, né, até a sua morte. A gente celebra muito essa via sacra, faz encontros de reflexão e partilha da chamada Campanha da Fraternidade, que cada ano tem um tema diferente, né? Então, todos os anos faz a Campanha da Fraternidade. E assim, e é muito comum também que nesse período quaresmal, por ocasião da Páscoa, nós católicos orientamos, os padres católicos orientam seus fiéis a procurarem a confissão, para se preparar para a Páscoa. A hora chegou, Miguel. Aí o negócio é o seguinte, para você que está assistindo, lembrar agora o detalhe, veja bem, você vai procurar o padre para se confessar, tá? Vai procurar o padre. Vai até comer um Então, doce. primeira coisa que você vai fazer exame de consciência. Então, você vai pensar nos seus pecados. Para isso, Meu Deus, padre. a orientação é leia os 10 mandamentos. Então, tenha noção dos 10 mandamentos. Se você tem alguns roteiros. Sim. Inclusive, lá no meu perfil do Instagram, quem quiser, tem um e-book do exame de consciência. Quem quiser pode baixar lá. Tem um e-book lá. Você falando aí, se eu for fazer esse exame de consciência, é perigoso eu nem chegar lá. Porque Então, vai chegar na quaresma do outro ano, eu ainda estou fazendo esse exame de consciência. Padre, eu peco num grau que o senhor precisa de ver. Mas quem não peca? Não, todo mundo Mas peca, mas eu acho que eu tenho um negócio do pecado, assim, padre. Primeiro, padre, que eu não consigo andar na rua tranquila sem olhar para um homem que eu já tô pecando. E o homem é casado, aí eu tô pecando. Aí eu tô namorando e tô olhando para é pecado. Aí eu tô pecando toda hora. Não, mas sabe o que é pecado? Você tá aqui, ó. Ai, que égua, que corpo lindo. Ai, que égua, que vestido lindo. Já tá com invejinha? Já tá pecando. Não, inveja eu não tenho, padre. De Gisele Bündchen, a gente tem daquele corpo maravilhoso, aquela encravada. Ô, padre, quem que não tem inveja daquela mulher que come de tudo e não engorda? Entendeu? Que não precisa ficar na dieta. Ela podia partilhar com vocês o conhecimento Pois é, que ela o tem. pecado tem que ser pra ela. Ela que tem que ser, ela que é a pecadora. Entendeu? A gente que é pobre, coitada, que não tem a estrutura, o condizente de ser igual, eu que vou levar o trem do pecado? Ah, padre, pelo amor de Deus. Agora, olha, eu costumo, na quaresma, fazer essas... Você ri, né? Eu costumo fazer essas coisas de... Porque, assim, padre, tem coisas que eu não deixo de fazer no decorrer do meu ano. Certo. Por exemplo, refrigerante, eu amo. Eu sou apaixonada. Não consigo viver sem meus 4 litros diários da minha... Ela não tá brincando. Não tô brincando, eu tô falando de verdade. Ela falta injetar na veia. São 4 Muito litros de... Pode falar a marca aqui, não, né? Tá patrocinando? Não. Então não precisa, né? Mas é aquela que tem um rótulo vermelho, que lendo de trás pra frente tá escrito alô, diabo! Ó, padre! Padre, eu não consigo viver sem tomar 4 litros dessa encravada desse refrigerante. E aí chega na quaresma, eu quero tirar, porque eu também quero fazer essa Então, penitência e tudo mais. Essas práticas de penitência, onde você se abstém de alguma bebida, alguma comida, algum doce, isso ajuda a gente a penitenciar, né? A produção tentando apresentar. A produção, vendo. padre, tá tendenciosa, porque olha aqui pra você ver, ó. Não tá patrocinando, mas essa menina aqui não precisa de patrocínio. Ô, padre, não tem como, padre, você ficar sem um negócio desse 40 dias. Ô, padre, eu fico sem falar dos outros um mês. 60 dias. Mas sem beber, inclusive, dá licença, padre, só aceita um gole. Ai, não vou nem oferecer. Vai que aceita. Ai, padre, em nome de Jesus, tem coisa mais abençoada que eu vou. Tem a vida do Senhor, tenho certeza que é mais. Padre, mas essa prática
Eu tenho parentes que bebem muito durante o ano, tem, né? Inclusive alguns eu acho que tem problema de saúde mesmo, já com alcoolismo, é uma outra coisa. Só que quando chega na quaresma, para de beber por 40 dias. Sim. Do dia 41 também já voltou. Mas fica uns 40 dias sofrendo, mas não. Isso não é pecado, se padre? entregam pra O quê? vício. Eu Pecado? amei essa pergunta, porque isso não é pecado? Eu não bebo álcool, mas eu tenho esse pecado da coca que eu fico uns 40 dias sofrendo. Às vezes não era melhor não fazer do que ficar pensando no 41º para poder beber? Pois, veja bem, é importante a gente entender que essas abstinências, elas vão nos purificando interiormente. É para ser sofrido, né? Exatamente. Ela faz com que a gente se abstenha de algo que a gente goste muito, de tal modo que a gente comece também a pensar. Por exemplo, vamos supor, você gosta muito da Coca-Cola. Gostar é pouco, padre, eu amo. Agora, veja bem, Olha o barulho. imagine, por exemplo, uma pessoa que passa tempos e tempos vendo você, por exemplo, com uma Coca-Cola assim, e ela fica assim. Geladinha, fala que o senhor E não eu tá falo assim, querendo. Ai, eu cometi um Não pecado! tem- O padre querendo beber a coca, É. eu não dei. Então, tipo assim, a pessoa vê você bebendo e fala assim, eu tenho vontade, mas eu não posso. Mas tem mais ali, padre. Se não quiser, eu te dou. Eu me dá aqui, amiga. Eu faço a. Como é que chama? De doar a bondade, diz. Olha. Doar isso. Entrega aqui pra ele aqui. É isso. Não, eu quero pecar junto, não tem problema. Isso, Não, produção. tem. Aqui, me dá aqui. Ó, padre, eu não vou levar esse pecado pra casa de jeito Obrigada. nenhum, de maneira. Não vou meter aqui a coca. Olha, padre, que delícia. Não vem falar que não bebe, não. Hein? Ofertas singelas, pão e vinho. Meu Deus! Ô, gente, pelo Brinda, amor de padre, brinda, porque tem coisa melhor que esse barulho. Olha, menina! Ai, Jesus! Tchim, 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 padre. Coca patrocina a gente. Coca-Cola, você já tem dinheiro. Manda aqui pro nosso, como é que chama? Apoia-se. Já pensou a Coca apoiando a gente? Já pensou? Não, mas se a Pepsi quiser, pode vir também, viu? Não vai sair com 0-0. Alguma coisa vamos angariar aqui. Alguma coisa vai ganhar. Com certeza, viu? Então, veja bem, as penitências, elas nos ajudam a purificar interiormente. Nos ajudam a pedir perdão a Deus dos nossos pecados, porque esse sacrifício, ele é importante para a nossa purificação. Verdade. Não entende? Então, você faz uma abstinência de algo que você gosta de fazer, numa intuição de ajudar você a se purificar e pedir perdão dos seus pecados. Então tá valendo mesmo se eu tô ali pensando em beber ela novamente. Sim, aí você pode, inclusive deve se lembrar, por exemplo, que quando você faz um jejum, mas você faz um jejum, mas sem oração, jejum sem oração é dieta, né? Nossa, que frase. Eu quero anotar. Então, não é assim que Jejum funciona. sem oração é dieta. Não funciona. Então, se você vai fazer um jejum, você tem que ter um momento de oração. E que oração você pode fazer? Você está lembrando da comida, aquela comida que vontade de comer? Senhor, te oferto essa vontade de comer. Ajuda-me a superar. É uma oração. E isso ajuda você a se purificar. O padre só veio aqui hoje para tutoriais. Eu espero que você esteja anotando tudo. E olha, são informações importantíssimas. Valiosíssimas. Agora, padre, a gente sempre fala da quarta de cinzas, a gente vem do carnaval, dessa coisa toda de pular isso, aquilo dos feriados. Tem a ver com a igreja, o feriado da quarta-feira de cinza ir até o meio-dia ou isso é coisa terrena, isso é a galera aqui que escolheu? Quarta-feira já está o meio do dia? Como Que o pessoal fica sem trabalhar até meio-dia, na quarta de cinzas. Na quarta-feira de cinza? O senhor trabalha, né, padre? Mas tem muita gente que só volta da pulação do carnaval na quarta-feira. Na quarta-feira. No meio-dia. No meio-dia. Então, você quer dizer, vamos entender. Eu quero Só saber pergunta. se é a igreja que é responsável estipulou. por isso, que estipulou isso, ou se é o pessoal mesmo que, por essa prática preguiçosa de não trabalhar e porque está cansado de pular 4 dias, quer ficar até meio-dia da quarta-feira de cinza. Olha, a verdade é que existe
uma história que conta-se que a história do carnaval teve suas origens também em tempos muito passados, muito antigamente, e fazia-se a chamada festa da carne, onde se consumia muita comida e muita carne. Então, quando chegava na quarta-feira de cinza, daí abstinha-se da carne. Tinha essa abstinência da carne. Então, mas isso passou depois à cultura popular, né? Isso, então, foi sendo deixado um pouco de lado pela igreja. Mas aí a cultura do mundo foi apropriando-se disso. A data, né? Entendeu? Mas o que a igreja continua ainda, né, como próprio dela, é a celebração da quarta-feira de cinza. Mas antigamente, há muitos séculos atrás, tinha essa ideia de fazer uma grande comilança, um grande banquete nos dias que antecediam a quarta-feira de cinza, que era a chamada festa das carnes. Então, se comia muito, e isso depois foi passando para o mundo. O próprio mundo se apropriou disso também. Comia carne para ficar satisfeito por 40 dias. Tipo que isso. Legal. Eu não sabia disso, sabia? Eu, inclusive, eu faço essa prática às vezes. Quando eu sei que eu não vou ter dinheiro lá em casa, eu falo assim, é bom que eu faço um negócio, então assim, vou comer aqui, ao invés de comer um bife, eu como 7. E aí, porque eu sei que eu vou ficar Uma mulher desse jeito é difícil. Aí fica difícil ficar igual a Gisele Bündchen mesmo, né? Olha o que o padre... Padre, eu Mas pedi fica sua difícil, bênção, mulher. não me derrota, pelo amor de Deus. Gisele Bündchen, cadê você, minha filha? Padre, deixa eu te falar um negócio. Hoje, no café da manhã, eu comi 4 pão com ovo. Foi 4 ovos. 4 pão com ovos, que é plural, né? 4 pães com ovos e 2 copos de Coca-Cola no lugar de café. Cadê o doutor Paulo Musi? Por favor, venha aqui, veja o que essa mulher tá falando. Pelo amor de Deus. Padre, eu sofro do pecado da gula, infelizmente. Mas, gente, ela tá fazendo uma confissão comunitária. Padre, eu tenho que usar o senhor Pública. aqui para poder me ajudar. Aliás, o senhor faz um favor de chegar na casa do senhor hoje, antes de fazer as dancinhas do senhor, o senhor bater um papo com Deus, falar, Deus, cuidar da obra, da cabeça e do corpo inteiro daquela menina. Vai rezar por mim, pelo amor de Deus. Precisando de uma ajuda, pai. Eu vou ter que sair daqui. Produção, tem água aqui nessa sala? Aqui, Vou benzer a água Aqui, vou benzer a água e Benza essa depois, aqui, no padre. final, jogar a água benta toda nela, pode ser? Opa, com o calor que tá, me dá mais água aí. um galão de 10 litros. Ai, Deus, quem é que aguenta? Mas essa informação da carne eu não tinha. Na verdade, eu já ouvi várias histórias para a origem do carnaval. Já ouvi, inclusive, uma história que tinha a ver com o leilão das roupas de João Batista, se eu não me engano. Essa história eu nunca ouvi. Eu já ouvi um monte de história, de um monte de... Mas essa da carne eu não conhecia. Na verdade, não... Mas, então, assim, são histórias, né? E o mais importante é a gente lembrar o quê? Que para nós, cristãos católicos, principalmente cristãos de modo geral, tá? Não somente os cristãos católicos, eu falo cristãos católicos, porque eu sou padre, assim, a gente celebra a quarta-feira de cinzas com muita intensidade. Então, é muito importante a gente lembrar que o foco nosso nos próximos dias deve ser, com certeza, a celebração da quarta-feira de cinzas. Então, é importante você lembrar-se que se você for numa folia, né, coisa que hoje em dia é quase impossível você controlar, você não consegue fazer com que as pessoas deixem de ir na folia. Então, se for na folia, vá, mas tenha responsabilidade, não faça nada que vá prejudicar você e as outras pessoas. E o mais importante, lembrar-se que, se for possível, cuide para que você possa, na quarta-feira de cinzas, estar lá, participando da celebração, para receber a imposição das cinzas e assim começar bem o período quaresmal. Certo? Então,
Eu acho que é um grande defeito nosso, que às vezes a gente vai em algumas festas, seja carnaval, seja fim de ano, né, Réveillon. A gente está sempre presente. Está sempre presente e tem gente que vive aquele momento como se o mundo fosse acabar amanhã. Entendeu? Então, assim, não há necessidade de se exagerar tanto, né? Então, tomar muito cuidado. É né? o famoso quem come guarda, põe a mesa 2 vezes. Foi para mim, serviu para mim. Agora, padre, de onde que vem? Eu acho que eu sei, mas como eu estou aqui na função de perguntar, é bom que eu também esclareça essa história. Essa cinza que se coloca nos fiéis, de onde que vem? Normalmente, essas cinzas, elas são preparadas pelas paróquias. O recomendado é que os ramos que se usam no domingo de Ramos, a gente usa na Semana Santa no domingo de Ramos, aqueles ramos, eles sejam recolhidos, guardados, aí eles vão secar, para que no período da quarta-feira do ano seguinte, eles sejam queimados para ser depositados na... Entendi, eu estava certa. Eu não queria falar sobre isso, porque não sou eu que ia responder. Agora, é claro que nem todas as paróquias, nem todas as comunidades agem assim. Então, as cinzas, elas são preparadas, em muitos lugares não são desse modo, são cinzas mesmo, né? Inclusive, tem as procissões, né, no Domingo de Ramos, que a galera passa e tudo mais. Tem um bairro aqui que eu sempre passo para ir para o trabalho. Eu me atentei desde o ano passado, quando teve o Domingo de Ramos. Eu vejo que até hoje tem na porta lá o ramo que já está lá esturricado. A pessoa deixou ele lá. Certamente ela vai pegar aquilo lá e levar para a igreja, no caso. Provavelmente. Assim, os ramos, eles devem ser recolhidos pela própria igreja, pela própria paróquia ou comunidade. Devem ser guardados em um local adequado, porque eles vão secando, né? E aí, ao longo do ano, à medida que eles forem secando, quando se aproxima a celebração de quarta-feira de cinzas, aí queima, né? E as cinzas, então, depois elas são, digamos assim, mais purificadas, né? Para tirar alguns excessos, né? De sujeira, alguma coisa. E, então, na quarta-feira de cinzas, usa-se a imposição das cinzas, dessas cinzas que são resultado desses ramos que foram queimados. No ano passado. Agora, minha avó, padre, voltando nesse assunto aí dos mais velhos e tudo mais, quando eu era mais nova, ela falava, você vai ter que ir na missa hoje, por isso talvez que tenha criado esse hábito de faltar a missa de domingo, mas a de quarta-feira de cinzas não. Por que as pessoas costumam falar, você não pode ficar sem aquela cinza? Porque a cinza dela é um marco muito importante, né? Ela traz um fundamento muito importante, que é a participação da pessoa dentro do exercício da quaresma. Começa-se bem a quaresma indo à quarta-feira de cinza. Dá-se a impressão, creio eu, na cabeça de muitas pessoas, que se você não for na quarta-feira de cinza, você não começou a quaresma direito. Está desprotegido. Digamos assim. É igual ela falava comigo, minha filha, você está no mundo solta, que o demônio vai pegar você. É por aí. Misericórdia. Entendeu? Por isso, padre, que eu não falto de jeito nenhum. Se fosse pelo menos ela da esquina que quisesse me pegar, mas não demônio. Padre, ignora. Padre, o senhor me perdoa, o senhor está aqui para isso. Mas é porque tem coisa que eu não consigo. Estou aqui invocando o controlar. perdão de Deus. Dizer, desculpa. Oh, meu Deus. O padre vai querer... Eu não estou acostumada. Mas a verdade é que a gente faz bem de ir na igreja, principalmente nos domingos e dias santos. A quarta-feira de cinza é um desses dias. É um dia santo. Corpus Christi, Natal, Páscoa. E não somente esses dias, mas tem outros dias que são fundamentais para o católico. Aqui no Brasil, por exemplo, dia de Nossa Senhora Aparecida, é fundamental que todo cristão católico vá na missa para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, tem outras datas muito importantes para celebrar. Pois eu estou prometendo aqui, perante ao Senhor, que a partir de hoje a minha vida está mudada. Amém, Jesus. Eu
Estou prometendo para o senhor e o senhor vai ter notícias, que a partir de hoje a minha vida está Você dá notícia, viu, Julie? Eu vou contar tudo. Não se preocupe. Tá bom. Estou com a consciência super pesada. Uma vez por semana a foto lá no Apoia-se. Isso, uma... Olha! Ai, olha, padre, ele já quer faturar. Esse garoto, Deixa Jesus ó. ver uma coisa dessa. Eu mando a foto, estou aqui na igreja. Pra quem não ouviu, Entendeu? Ah, e Henrique tá ali atrás Olha, na produção e falou olha, eu que... vou te contar uma coisa. Tem um pessoal que aí que é católico que eles são bons para fiscalizar, viu? E Henrique falou que agora, uma vez por semana, vai estar a foto de Safroa na igreja, É. lá no Apoia-se. É, Yannick não está só dirigindo aqui o Piqui com doce de leite, mas vai dirigir minha vida. Exatamente. Faz parte, né? Isso, Tudo mas eu tá- vou, tá padre. englobado. Padre, eu ia à missa todos os domingos, quando eu era novinha, antes da minha avó falecer. Todos os domingos eu sabia as músicas de cor, não precisava nem daquele panfleto que dava na entrada. É. Eu não precisava aquilo. Eu sabia de tudo que vocês falavam, eu sabia, eu rezava junto, eu fazia tudo. Depois eu fiquei tão frouxa, padre, tão assim desleixada com essa história, que eu tô com vergonha de falar. Eu tô me confessando aqui pro senhor, para que eu possa eu assistir esse vídeo depois e falar, não, eu estou orgulhosa de mim, porque eu dei a volta por cima e eu voltei para a igreja. Com que eu essa confissão preciso. agora, só Olha. falta saber qual será a sua penitência no final, né? Não, padre, a história é só de ir na missa, pelo amor de Deus, o senhor não me vem. A Eu também penitência vai acho. ser, como é que chama? Ah, não, deixa pra lá essa penitência. Ela olhou É. pra Ai, padre, não dá. Eu ficar sem coca até Vamos pensar, daqui quem 2 sabe horas. pelo menos daqui até o final da quaresma sem a Coca-Cola. Padre, Ela vai ter que de abstinência. Meu Deus. padre, vamos falar outra coisa? Como é que tá do calor? O que é que o senhor tá sentindo? Como é que é trabalhar com aquela batina com calor? Vamos embora jogar pra ele. Não, Deixa é a minha penitência. coca. Deixa a minha coca. Padre, eu não posso ficar sem comer amendoim durante 40 dias. Você também é doida por amendoim? Piqui. Vamos fazer com piqui, porque aí piqui só vai dar daqui no final do ano aí pronto, eu vou passar tranquila. Padre, tem que ser fácil ou tem que Não, ser mas difícil? penitência nunca é para ser fácil. Ai, meu Deus. Se tirar de você uma coisa que você não gosta, não vai fazer falta. Não, eu prefiro que tirar a coca do que... Entende? do que Entende? A tirar- penitência, é interessante você estar falando isso, porque na quaresma é muito recomendado que faça a confissão, que se faça as penitências, e na confissão também o padre passa a penitência à pessoa que se confessa, né? Como uma forma de reparação dos próprios erros cometidos. Entende? E as pessoas tentam burlar, né, padre? Aí eu certeza. vou fazer aqui com água, porque é água... Então, mas Aí aí, eu vou ficar 40 dias sem beber mas água. vamos supor que você vá ao padre se confessar. E vamos supor que o padre dê para você a penitência. Você não vai beber Coca-Cola nessa quaresma, Ai, meu Deus. certo? Se você fala assim, não, o padre falou para não beber Coca-Cola. Eu vou só tirar o rótulo, colocar aqui o rótulo da Pepsi. Pepsi. Suquita. Pronto. Tem aí também? Então, assim, Meu Deus, o que é isso? Uma venda? então, Eu tô com medo, padre. Daqui a pouco eu E vou aí, falar se aqui, bucho. Sai aqui, a buchada e pode. então, se você fizer isso, se você tentar burlar a sua penitência, Não tá valendo. você está pecando de novo. Ô, misericórdia. É outro Ai, pecado. padre, eu já fiz isso uma vez. Oh, meu Deus do céu. Ela está fazendo uma confissão. Gente do céu. Padre, não sem brincadeira nenhuma. Uma vez eu falei que ia ficar sem uma coisa e eu acabei falando assim, ah, não, mas isso aqui não é... Por exemplo, eu tô bebendo a Pepsi, não é Coca. Aham. Padre, mas eu falei Coca. Se eu tivesse falado de refrigerante, Deus é esperto, ele vai saber do que é as coisas. É Coca. É o que tem aqui dentro dessa substância. Naquela ali eu posso. Ou tô errada? Tá errado. Então eu peguei 2 vezes. Entende? Eu achando Mas que era aí sucesso. a ideia é essa. Então, veja bem, lembra que durante a conversa que a gente estava tendo aqui, eu estava falando sobre a questão de você fazer uma boa confissão, completando, né? O assunto que eu comecei lá atrás. Para fazer uma boa confissão, você faz o exame de consciência. Feito o exame de consciência, você vai chegar ao padre para se confessar. Não conta a história do pecado. Não enche o ouvido do padre com a história do pecado. Você só Apesar que conta- ele quer ouvir, mas não precisa. Você conta só o pecado. Sim. Aí tem gente,
padre, é porque eu fui no carnaval e tudo, a gente tava lá na folia, e de repente a menina me chamou pro beco, né? Não Não é o que conta, história não. é essa, poxar, né, padre? Não. Que precisa contar do começo Não até o fim. precisa contar. É só, Não precisa. por exemplo, vai contar uma coisa, algo assim, você vai. Pequei contra a castidade. Entendi. Entendeu? Então, E quando a gente tem muita coisa na claro mente, que, o padre claro que vai a sua sustentar? consciência que vai apontar realmente o seu pecado, e é necessário que, ao confessar-se, você esteja arrependido do seu pecado. Se você vai diante do padre, mas sem estar arrependido, é muito importante que você chegue ao padre e fale: olha, eu tenho esse pecado, só que eu não estou arrependido, eu estou com dificuldade de me libertar desse pecado. Então o padre vai fazer um direcionamento com você. Esse é meu problema, padre. Porque assim, tem coisas que eu sei que eu tô pecando. Entendeu, padre? Mas assim, eu tô me acabando nessa. Olha, esse piquico Olha. doce de leite tinha que ser piquico de ruba safrua. Porque eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que esse podcast, esse episódio tem que ir inteiro pro Apoia-se. Eu também acho. Agora, padre, é sério, isso não é piada. Que as pessoas acham que a gente quer fazer piada. Eu tô na frente de um padre, pelo amor de Deus, eu tô com respeito. Mas é porque é verdade isso. Padre, por exemplo, padre, eu vou me confessar aqui ao vivo pro senhor. A minha vizinha, ela tem o marido dela. Eu sou apaixonada com o marido dela. E aí, padre? Eu sei que é pecado, a mulher é casada. Só que como é que eu vou chegar pro padre e falar: padre, eu sou pecadora, que eu tô de olho no marido da vizinha, mas eu não quero deixar de olhar. Como é que faz? Eu estou cobiçando um homem de outra mulher. Eu vou queimar no mármore do inferno. Ô, padre! Tá bom, a partir de hoje não vou fazer isso. A sorte é que você mora em outro bairro, que senão o Vinícius tá lascado. Então, por isso é que quando você vai se confessar, você vai diante do padre para se confessar. É brincadeira, viu, padre? Senão as pessoas vão ficar achando aqui que eu fico de olho no marido dos outros. Pelo amor de Deus, isso é pra render. Mas quando você vai se confessar, aí você vai contra um pecado. Sim. Se você tem dificuldade de se libertar desse pecado, ou se você ainda, digamos assim, não se arrependeu, não é uma coisa que você cometeu mais na vida. Cometeu uma única vez, mas não está arrependido daquilo que você fez. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar ao padre e dizer: cometi esse erro, só que eu não estou arrependido. Então, eu quero que o senhor me ajude a me conscientizar para me libertar disso. Ah, então tem uma diferença. Tem. Aí o padre vai fazer um acompanhamento espiritual, vai te orientar. Tá vendo? Às vezes Por você quê? tá Porque, aí... na verdade, o grande problema nosso, sabe qual é? Porque nós pecamos, mas nós não temos noção das consequências do nosso pecado. Essa que é a grande verdade. Entendeu? Por exemplo, você não tem noção do que uma fofoca pode fazer na vida de alguém. Nossa. A gente não tem noção. Vocês já assistiram um filme chamado As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu? Não. Já assistiu? Quem não assistiu, assista. Você também que está vendo esse podcast pode assistir. O filme está disponível também no YouTube. É só procurar lá. As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. É um filme belíssimo. É a história de um senhor. Ele trabalhava num parque e ele morre. Ele vai para o céu. E lá no céu, antes dele chegar na plenitude do céu, ele tem que passar por um encontro com 5 pessoas que marcaram a vida dele. E essas 5 pessoas vão fazer ele entender coisas que ele não entendeu aqui na Terra. Nossa. Erros e situações que ele viveu em que ele não tinha noção das consequências daquilo que ele fez. Então, o que acontece é que nós não temos noção do erro que a gente faz. A gente não tem noção, por exemplo, do que uma palavra má que a gente solta em direção a outra pessoa, do que aquilo pode causar na vida do outro. A gente não tem noção do que, por exemplo, uma extorsão pode fazer na vida de alguém. A gente não tem noção do que uma traição pode fazer na vida do outro.
Sim. E às vezes fica preocupado com a cinza na quarta-feira de cinza, mas tá fazendo tudo isso aí que o senhor tá Então, falando. Então, porque aí eu costumo dizer que nós temos no mundo 3 tipos de pessoas. Tem o cristão, o católico não praticante. Né? Que Isso é como, terrível. como eu disse aqui para vocês em off, né? Que se tem o católico não praticante, eu sou o rico não praticante. Né? Uai, desse jeito, até... Mas eu também sou, viu, Então- A padre? gente pensa que é rico, mas não é. Então, e aí o que acontece? Tem a pessoa que não é praticante, que não está nem aí para religião, não está aí para igreja, não tá, é aquele tipo de pessoa, não é religioso. Tem aquela pessoa que é o religioso. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vai à igreja, que reza, no caso do católico, né? É aquele católico que vai à missa, que reza o texto, que reza a novena, sabe? Mas ele não tem a vivência da fé. Quando ele sai da igreja para fora, ele vive muita coisa contrária à sua fé. Vai ali só para poder cumprir Cumprir tabela. uma espécie de preceito. Ai, eu tô na igreja, Exato. eu tô aqui todo domingo de manhã. E às vezes vai para jogar na cara dos outros. Eu estou indo, você não vai. Então eu vou para o céu, você vai para o inferno. Ah, isso também é maravilhoso, né? O cristão, chave do céu. É. O porteiro Então, do céu. agora, e aí tem, esse é o religioso. E tem o que eu poderia chamar de o místico, que é aquela pessoa que é a pessoa que tem religiosidade, que vai na igreja, que pratica a doutrina, que reza, que frequenta a missa, frequenta a igreja. E além disso, ele traz para a sua vida prática, para a sua vida cotidiana, aquilo que ele reza, aquilo que ele acredita. Uhum. Uma pessoa que ele traduz na própria vida a palavra de Deus. Então, esse é o cristão ideal. Então, a gente tem que buscar isso. Infelizmente, a gente está indo com uma quantidade muito grande de pessoas que não vivem bem a fé. Tá anotadíssimo. Anotar Gravado. e levar para a vida, né? Independente da religião que você tome como sua, vá procurar se aproximar da sua fé, né? E das Sim. pessoas que compactuam com o seu estilo de vida, com aquilo que você acredita, esteja participando das comemorações, das reuniões, esteja em comunhão com as pessoas. Isso é muito importante, né, padre? Muito importante. A gente precisa reaprender muito a viver a espiritualidade, porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas elas estão muito voltadas para o materialismo, né? Para essas coisas muito mundanas, né? Então, é muito importante a gente voltar-se para a espiritualidade, até para a gente fazer uma redescoberta do ser humano como um todo. Porque o ser humano não é só o que existe. Ele é além do que aparece. Ele é além do que está diante dos nossos olhos. Então, ele precisa fazer a experiência da fé. E a experiência da fé, como diz a carta aos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Entendeu? Então, é muito importante fazer essa experiência todos os dias da nossa vida. Isso nos pequenos detalhes também. Né? Como, por exemplo, você fazer a experiência da providência de Deus na sua vida. Está faltando alguma coisa, de repente aparece aquilo, né? Algo como se fosse uma providência de Deus. E, enfim, nas pessoas que você conhece na vida. Entende? Então, assim, é importante a gente fazer a leitura da presença de Deus na vida da gente. E é claro que isso é uma coisa que você não aprende do dia para a noite, é algo que é trabalhado, você tem que se esmerar de todos os dias estar ali, frequentando, rezando. Não é fácil ser cristão, né? Não é fácil ser um místico. E é uma coisa também muito... Dá para notar, né, padre, na hora que está faltando Deus na sua vida. O quanto que a vida começa turbulenta, coisas que vão acontecendo que você fala, por que está acontecendo isso na vida? Você vai vendo, você está desviado, você está sem colocar seus projetos na mão de Deus, sua vida, suas coisas que você está fazendo. Quando você assusta que não é aquilo ali que está faltando. Uhum. Eu vou lembrar uma história para vocês que eu ouvi de uma pessoa lá de Sete Lagoas. O pai dela era um dono de uma imobiliária. E aí ele quebrou. Ele ficou sem nada.
E aí, de repente, ali, a esposa e os filhos, aí algum dos filhos chegou, e agora o que nós vamos fazer? Ele falou, vou começar do zero, vou começar novamente. E assim ele foi, recomeçou. Já fiz isso uma vez? Já fiz isso uma vez, não custa nada fazer de novo. E ele começou do zero, ele começou o trabalho de novo, e aí eles começaram, por exemplo, vendendo coisas na rua com a carrinho de mão. Caramba. E começou e montou uma outra imobiliária. Nossa. Começou do zero. Ele recomeçou do zero. Então, isso só é possível para as pessoas que têm determinação, diria eu. Para quem tem espiritualidade, isso ainda é mais fácil ainda. Por quê? Porque a pessoa que tem espiritualidade, ele consegue viver bem na abundância quanto na penúria. Porque ele não coloca a sua esperança nos bens materiais e no dinheiro. Ele coloca a sua esperança nas pessoas que estão ao seu lado. Então, por exemplo, há poucos dias atrás eu celebrei o casamento do meu sobrinho. Eu falava, vocês podem ter tudo. Se não tiver amor, não tem nada. Porém, vocês podem, se vocês têm amor um ao outro, mesmo perdendo tudo, vocês são ricos, porque vocês têm um ao outro e conseguirão reconstruir o que precisam para poder ter uma vida feliz. Então a gente tem que se importar mais com as pessoas e menos com as coisas. Menos com os bens materiais, entendeu? E é claro, agora é claro que, como eu disse, né, a gente quer o bem-estar, a gente quer a prosperidade, a gente quer a tranquilidade para a vida da gente. A gente vive numa sociedade que é eminentemente capitalista. Então a gente necessita do dinheiro para sobreviver, só que deve se lembrar, e isso é uma coisa muito importante de se lembrar. A gente vai lembrar disso na Quaresma agora. A gente não pode colocar esperança nos bens materiais, nem no poder, porque isso é passageiro. Isso passa. Se você não tomar cuidado, isso pode te derrubar. Caramba. Tá ouvindo aí, né, amiga? Não, e são coisas que a gente tem que parar e analisar de Analisar verdade, mesmo. porque são reais. A gente Então, pode ver isso. E Se a quando gente eu parar falo, e refletir, a gente fala, aconteceu assim com fulano, assim com ciclano, assim comigo. e quando eu falo que você tá vendo aí, né, amiga, pelo que a gente começou aqui hoje. Que eu Sim. falei, gente, preciso do iPhone último. Você lembra que na passagem do Evangelho, a gente vê essa passagem, inclusive, durante a Quaresma. Aquela passagem do Evangelho, quando Jesus Cristo está no deserto, aí vem o demônio para tentar Jesus Cristo. Aí, Jesus Cristo, passando fome, ele falou, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus Cristo então vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É exatamente, isso o que faz o propósito da penitência, do jejum, da abstinência que a gente faz. É da gente se lembrar que a nossa confiança está em Deus. Entende? É essa a proposta. Quanta coisa forte a gente escutou aqui hoje, né? Você vê, menina. Nossa, E começamos do Instagram e fomos para uma aula. que aula. Que aula, viu, cara? padre? Que aula mesmo. Hoje fluiu assim e a gente não viu a hora passando. Você viu que hora foi? Não vi. Assim, Misericórdia. já- Ó, voou. Voou já, Foi não sei coração. Foi Tá foi um passando. bate-papo, fluiu, foi tudo muito rápido, assim, pra gente. Aqui foram 15 minutos de conversa, já entramos nós, estamos noite adentro aí, o pessoal começou a cochilar. Provavelmente teremos que fazer uma parte 2. Aê, certeza. padre, com Eu certeza. gosto disso, eu Tema gosto. pra isso não Quem vai quiser faltar. que a gente venha para parte 2, deixe nos comentários. Arrasou. Eu gosto assim. Gente, ele A é gente não demais, precisa nem maravilhoso. de colocar, pedir vocês pra vir aqui no comentário. Olha, coloca tudo aqui, ó. Queremos Padre João novamente aqui no Piquet. Volta, Padre João. Tem muita coisa pra poder falar. A gente Muito tem assunto. Corpus Christi. Tem Tem, muitas coisas. Eu tem lesando muita. Corpus Christi, você viu? Padre, a gente quer te agradecer muito. Você tá finalizando, menina? Né? Tá. Porque o pessoal tá na hora de pôr as crianças pra Tá. dormir. Antes de mais nada, eu quero pedir vocês encarecidamente para poder ir lá no perfil do padre, para poder acompanhar tudo isso, tá bom? Porque tem muito mais lá.
Inclusive, acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. Isso aí. @Safroa Riguelida e... @Julie Rodrigues, o jeitinho que tá aparecendo aqui. Eu sei que é chatinho de escrever, por isso tá na tela, pra não ter Pra não dificuldade ter nenhuma. erro. E principalmente nosso Piqui com Doce de Leite, que a gente está aqui com as nossas redes sociais, YouTube, no Instagram e também no Apoia-se. A gente quer agradecer e pedir vocês para poder estar lá. E, Padre, quais suas considerações finais? Antes de tudo, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Foi muito bom. Espero poder voltar outras vezes, se Deus quiser. Né? Se o pessoal comenta bastante, né? Olha, Padre, o senhor já pode fazer parte aqui. Bora arrastar a mesa, trazer o Padre. E foi muito bom. Espero ter sido esclarecedor para quem nos assistiu também. Demais, com certeza. Dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários também, que a gente depois peço a vocês que repassem as dúvidas Claro, para a gente com poder certeza, responder também, com Ou no próprio eventualmente. Instagram do Padre também. Exatamente, tá? Então, meu agradecimento a vocês, agradecimentos a todos aqueles que assistiram a esse podcast. Pequi com doce de leite. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, nosso primeiro episódio, essa doida aqui, essa maluca, que ela tem que pedir, ela tem que confessar pro senhor, que ela me colocou quase uma enrascada. E Você adorou. mas tá valendo ainda que quando a gente completar os 1000 inscritos aqui, eu também vou aprontar com eles. É. Padre, ela fez o piqui com doce de leite. Eu fiz. Vá lá pra senhor pegar a receita, porque assim, ó, eu entrei com um preconceito enorme aqui, achando que não ia dar certo e foi maravilhoso. Eu já tô Sim. querendo ver que esses negócios prestam mesmo. Menino, Padre, pode fazer. Essa aqui eu levei amarrada. Foi. Eu levei ela assim, arrastada Não pra queria, não. cozinha. É porque eu sei das Fiz o procedências. doce. Eu fiz o doce. Eu não sou cozinheira. Achei na internet mesmo. Fiquei lá, achei. Fiz o doce. Ela comeu. Ela queria levar a panela embora. Padre, eu comi quente. Tá certo que no outro dia me deu um desarranjo. Eu não preciso contar aqui, Padre, que eu fiquei xingando essa Júlia o dia inteiro. Mas não vem ao caso contar essas coisas aqui. Mais que o doce é maravilhoso. Espera esfriar, tá, gente? Pelo amor por de favor. Deus. É porque a gente precisava provar no provar no vídeo. vídeo. Tá? Inclusive, a gente tem uma dancinha aqui também que o padre, logo no começo, o padre falou que quer fazer essa dancinha com A a gente. gente vai ter que fazer uma dancinha pra gente. Sim. No dia que for lançar Isso. um podcast, né? Que a gente toda. está gravando para Uhum. ser postado depois, não é isso, né? Isso. Então a gente vai ter que colocar A também gente a vai dancinha. lançar, a gente... Você vai tesourar isso aqui, Anique? Não? Não? Não vai cortar, não? Ah, então tá. A dancinha tá no Instagram, entendeu? A gente... Isso não vai pro apoio. Não. A dancinha tá no Instagram, porque o padre faz o maior sucesso com as dancinhas dele e óbvio que a gente vai participar. Mas é claro, ó a ginga. Isso. Eu não nasci pra isso. Eu tô aqui pensando qual é a dancinha que eu vou pôr vocês para dançar. Meu Deus. Vocês sabem dançar piseiro? Adoro, Você padre. adora dançar Eu amo piseiro? dançar Piseiro, piseiro. Ai, padre, que Tá delícia. bom. Nossa, gente, eu sei que vocês já estão tudo curiosos para poder ver. Gente, vamos embora ver Eu como é que vai ser o sei. show dessas meninas. É. Menina, Ai, meu vamos, Deus, Júlia, eu vamos. vou arrasar. Eu não vou, mas eu tenho vou pagar esse certeza. mico. Adoro. Você faz um negócio de um lado, obrigada, viu, padre? Vambora pra essa dancinha que vai ser, ó. Um cheiro, um queijo, gente. Até Beijo semana grande que pra vem. vocês. Até o próximo.